Olá, me pediram para comentar um pouco ao improviso esse discurso do Papa que causou tanta polêmica entre alguns grupos de católicos. Na verdade, foi um discurso que o Papa fez dia 9 de junho para um grupo de padres e bispos da Sicília. E lá no finalzinho do discurso, se vocês forem conferir, ele faz uma crítica aos usos litúrgicos, à moda litúrgica, como ele chama, dizendo que seria importante atualizar a moda litúrgica, parar de botar tantas rendinhas, né? Porque ele diz, eu entendo que essas rendinhas elas são uma homenagem à avó de vocês, mas é importante parar de usá-las e também parar de usar esses barretes, que são uma espécie de chapéu que os padres usavam antigamente, que não serve para nada, mas que alguns agora retomaram. E a grande questão, na verdade, não é que Francisco esteja criticando coisas supérfluas, ou seja, está criticando aquilo que não é necessário. Quem conhece o magistério dele sabe o quanto ele é profundo no seu magistério e o quanto ele é certeiro também naquilo que ele vê que é o problema. Essa crítica, na verdade, é uma crítica ao problema de colocar em andamento ou assumir as decisões e o espírito do concílio. Quer dizer, o concílio teve como seu primeiro documento trabalhado o documento Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia. E o documento Sacrosanctum Concilium, exatamente, foi o documento praticamente mais fácil de ser aprovado pelos bispos, porque era o documento da reforma litúrgica, que tinha a finalidade de fazer com que as pessoas pudessem participar integralmente e com toda a consciência possível do mistério da liturgia. E com esse retorno a esses usos antigos de rendas, barretes, como chama, manípulos, aquelas casulas romanas que eles chamam na Itália de pianeta, na verdade o que está em jogo é o problema da não aceitação do concílio. E normalmente nós temos aqui três argumentos, né? O primeiro argumento é: esses usos são fidelidade à tradição, fazem parte da tradição da igreja. Esse argumento não é válido. Quem diz isso seguramente não leu o documento também do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, quando lá no número 8 se fala sobre a tradição. A tradição não é um amontoado de ritos ou então de vestes. A tradição é a vida da própria igreja. E o primeiro fruto da tradição é o Evangelho. Quer dizer, se nós temos que medir a tradição, nós a medimos pela Escritura e não por paramentos velhos. Nós não podemos argumentar dizendo isso é tradição da igreja. Não é. Quer dizer, é tradição da igreja desde quando? Desde o século XVI? Mas a tradição da igreja ela está se referindo aos apóstolos. A tradição, a grande tradição da igreja, é a vida da igreja que foi gerada já na vida apostólica. O segundo argumento, que é ainda pior, é a ideia de dizer assim, mas para Deus o melhor. Esse nós escutamos, eu escutei muitas vezes, os padres às vezes dizem também, para Deus o melhor. E aonde no Evangelho Jesus pediu objetos ou roupas para o culto? Se para Deus de fato o melhor, eu acho que é justo dizer isso, para Deus o melhor, então vamos dar a Deus aquilo que ele pediu. O que ele pediu? O que Jesus pediu nos evangelhos? O mandamento do amor é muito claro. As bem-aventuranças são claras. O mesmo, se nós pegarmos a última ceia, o lava-pés, como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quer dizer, para Deus o melhor, então vamos dar para ele aquilo que ele pediu e não coisas que nós inventamos. E o terceiro argumento, que é mais frágil ainda, é dizer assim, a igreja nunca aboliu essas coisas. De fato, a igreja não aboliu muita coisa, que pode ainda, de certa maneira, estar aí nos nossos armários de sacristia, mas a igreja imagina que nós tenhamos a capacidade de nos situar no tempo e no espaço, que ela pensa que nós tenhamos essa capacidade de olhar para isso e dizer assim, isso aqui não funciona mais, isso aqui é parte de um espírito de outra época. O que para a igreja é importante na liturgia é o centro da liturgia. A liturgia, ela celebra o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. É isso que nós conservamos desde o tempo dos apóstolos. Isso é
a tradição da igreja em relação à liturgia.